oportunidade, né, primeiramente a Deus, segundo o pastor Jair e a diaconisa Liara, e agradeço a presença de todos aqui, né, e eu passo a continuação do culto para o pastor. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Que bom, né, irmãos? Mais um culto de ensinamento, mais um assunto para nós tratarmos e crescermos, né? Na graça e no conhecimento. Tem gente que cresce muito na graça, irmão. Cresce muito na graça. E a gente até se admira, né? Pela forma, às vezes, que Deus usa, pelas mensagens pregadas, pelos louvores tão inspirados, a forma que louvam, mas quando a gente olha, o conhecimento passa tão longe. E a gente precisa crescer no conhecimento. Este louvor que a nossa irmã Jaqueline acabou de louvar, pensa um louvor que bate tão bem para culto de doutrina, porque alerta a fechar as brechas. Que tem de crer com brecha aberta, não é brincadeira, irmão. E pasme, ô filha, por favor, na parte de microfone ali, baixa um pouquinho de nada para me ver se esse chiado aqui passa. Você lê aí, microfone, e baixa um pouquinho. Baixa um pouquinho. Oi. Deixa assim mesmo. E a gente precisa, assim como, não Neemias, né? A pessoa fala Neemias, não é Neemias, é Neemias. Ele construiu, reconstruiu, melhor falando, os muros. E as coisas mais importantes naquela época eram os muros. Uma cidade que ela não tinha muro era uma cidade desprotegida. E eles levantaram os muros, símbolo de fechar ali as brechas para que o inimigo não tivesse acesso à cidade. E a gente, nos dias que nós estamos vivendo, eu vou falar para mim, se você quiser pegar para você, você pega. Eu preciso a cada dia melhorar. Eu preciso a cada dia estar mais vigilante. Eu preciso a cada dia fechar as brechas. E pensa uma brecha terrível na vida de um crente, que o negocinho chato é a boca. Se só abrisse para dar glória a Deus, aleluia, era bom, varão. Mas abre para tanta coisa que não deve. E a gente precisa fechar essa brecha. A boca. Um certo pastor disse uma frase para mim, eu gravei, eu vou entrar no texto, que é como tratar, mas tem uma conexão do que eu estou falando aqui agora. E o certo pastor disse assim para mim: ouça tudo, veja tudo. E quando ele fala ouça tudo, não é fofoca de ninguém, não. É que tem coisas que às vezes você vai passando e escuta mesmo. Não é estar ouvindo fofoca de ninguém. Deus não aprova isso. Mas ele falou assim: ouça tudo, veja tudo. Não é bisbilhotar a vida de ninguém. Às vezes você passa em certo lugar e vê o que não quer ver. Veja tudo. E ele disse no final: não fale nada. É a pura realidade. Você pode ouvir o que for, você pode ver o que for, mas se você fechar essa brecha chamada boca, e ficar com a boca fechada, você vai evitar de levar uma tapa no pé do ouvido. Porque tem gente que não consegue ouvir e ficar calado. Tem gente que não consegue ver e fazer vista grossa. Quer participar do erro das pessoas. Quer estar de dentro daquilo ali. E a gente precisa ter cuidado. Cada um cuide da sua casa, cada um cuide da sua família, cada um cuide da sua vida. Por que eu estou falando isso?
Porque eu não levo auxiliar para o céu. O Senhor também não leva a minha pessoa para o céu. Então o auxiliar vai cuidar da vida dele, como tem cuidado para chegar no céu. E o pastor Jailson cuida da dele para chegar no céu. Se nós fizermos isso na nossa vida, nós não vamos nos embaraçar com coisas dessa terra. Vamos estar com a nossa vida centralizada em Deus. Que às vezes as pessoas param muito para olhar para os outros, para o problema, defeito ou que está passando na vida das pessoas. Isso quando eu falo é de problemas. Problemas que não compete a você entrar. Olha tanto e esquece da sua própria vida. Esquece de consertar os seus próprios erros. Esquece de melhorar as suas próprias falhas. Nós precisamos ter cuidado com isso. E tem gente que quanto mais ouve ensinamento, mais erra. Quanto mais a gente ensina, o povo mais erra. Eu não sei se tem hora que eu fico com dúvida. Será que eu estou ensinando certo? Porque eu tenho percebido que eu estou ensinando muito e eu estou vendo muito erro. E pior, que tudo é em cima do que eu ensino. Aí eu fico imaginando, será que eu estou ensinando errado? Ou será que eu estou falando aqui uma linguagem em inglês ou grega, aramaico? Será que o povo não está entendendo a linguagem que o pastor Deus está ensinando? Porque em algumas atitudes eu tenho visto isso. Que parece que eu estou falando em inglês. My name, Jesus. Estou entendendo. Então, é complicado para mim. Eu falo para mim porque tem hora que a gente fica confuso. Eu, como pastor de igreja, não que escolhi ser pela misericórdia, porque se eu tivesse escolhido nunca deveria ser. Mas tem hora que eu fico sentado nesse sofá duro aí, eu fico pensando comigo, será que eu estou ensinando errado? Porque em vidas eu vejo mudança, em outras piora. Em umas eu vejo transformação, em outras parece que desanda mais ainda, ou parece que faz de propósito. Eu não entendo às vezes, irmão. E isso é difícil para a gente que lidera. Porque tem muita gente que nos acompanha nas redes sociais. Tem pessoas que assistem a live daqui. E as pessoas às vezes não assistem na hora, mas depois, quando chega no trabalho, eu tenho notícia que pessoas depois que chega no trabalho, ou quando chega em casa outro dia, vai lá e assiste a live. É por isso que de vez em quando eu olho a live da gente, tem 5, 6, 10, 15 mil visualizações. Porque tem gente que assiste depois da live e vê os ensinamentos daqui. E tem pessoas que diziam, eu bem queria ter esse ensinamento aqui. Tem pessoas que almejaram, irmão, ter o ensinamento que vocês têm aqui e não têm. Tem pessoas que queriam uma liderança que pregasse, que ensinasse com sinceridade, com amor e com temor, como eu ensino aqui, e não tem. Eles sentem falta, tanta falta que quando chega em casa vai assistir a live. Porque na igreja que congrega não tem ensinamentos tão claro, objetivo e de tanto aprendizado como aqui. E passo que eu vou dizer, isso intriga a gente, afronta a gente, entristece ao mesmo tempo. Porque enquanto pessoas que estão em tantos lugares almejando aprender o que vocês aprendem para praticar, muitos aqui, criados, não são todos, mas alguns ouvem, dá o ensinamento, mas a prática passa longe. Aí a gente estuda, a gente se prepara, a gente vai ali e fala, Jesus, eu vou falar o que hoje? Eu vou ensinar o que hoje? Aí fica a semana toda, Senhor, me dê um tema, me dê um assunto. Porque falar a mesma coisa, irmão, não tem graça. Tem ensinamentos por aí que a gente escuta a mesma coisa, todo culto de ensinamento. O povo não aprende nada, é a mesma ladainha. E eu luto para trazer uma coisa diferente, um ensinamento diferente, aquilo que vai confrontar você, que vai te alertar, que vai te melhorar, que vai trazer você mais para a santidade, para a intimidade com Deus, uma vida com Deus. Mas quando a gente vê no dia a dia, eu fico, Jesus,
Tem hora que dá vontade de até parar culto de ensinamento aqui, vai. E colocar só culto de pregação, oração, culto de missões. Só para a gente dar glória a Deus e vir de todo jeito. Para a gente marchar no poder de todo jeito. Porque o ensinamento é isso. O ensinamento é para você saber glorificar certo. Saber adorar a Deus certo. Saber expressar uma adoração a Deus verdadeira, genuína. Não como muitos por aí que não tem ensinamento e pensam que está adorando a Deus e a adoração não é para Deus. A adoração está passando muito longe, Deus não está recebendo nada. Aqui nós temos o privilégio de aprender a Bíblia, aprender a palavra e oferecer a Deus verdadeiramente, como o apóstolo Paulo disse, um culto raro, culto com entendimento. Tem igreja por aí que o povo marcha demais, pula, roda e pega na mão do outro e derruba a cadeira, um cai por cima do outro e o outro vai e joga o terno assim para não mostrar as patas quando a mulher que caiu, uma bagunça. E bota a mão na cabeça e dá uma cuspida, empurra a cabeça para lá, é de tudo. Tem até agora uma unção que estão criando por aí afora, unção em NA. Um fica na frente do outro, dando um soco no outro assim, ó. Na igreja, cara. Tem outros que dizem agora que está tendo uma unção chamada unção de Sansão. E não quase o que eu vou dizer, não se assuste não. É o que está acontecendo no mundo. E vocês têm o privilégio de aprender verdades, então valorizem. Porque tem pessoas aí deixando de ser levadas por tanto tipo de doutrina, irmão. E agora não está no unção de Sansão. O cara saiu lá de trás da igreja, subiu, pegou, levantou um púlpito e saiu. Um púlpito, irmão. E dizendo que era unção aquilo ali, que era poder, cara. Aí você congrega numa igreja séria. Aí você congrega numa igreja que tem Bíblia, que tem uma liderança que tem temor a Deus e a palavra para te ensinar, e você não valorizar. Tem hora que vai mandar demais as malas. Vocês acreditam nisso? Eu estou sendo sincero aqui. Abra sua Bíblia. Vamos entrar no texto. Êxodo capítulo de número 30. Êxodo capítulo de número 30. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo de número 30. A gente vai ler um pouco Bíblia hoje, irmão, para você entender o que eu quero ensinar hoje aqui. Alguns entenderem, né? Porque eu sei que nem todos vão entender. Êxodo capítulo 30. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Eu quero falar hoje a respeito do incenso. O incenso. Qual era a função do incenso? Para que servia o incenso? Qual foi o objetivo do incenso? É sobre o incenso que eu vou falar hoje. Alguém aqui, antes de a gente fazer uma leitura, já leu na Bíblia falando sobre o incenso? Alguém aqui saberia me dizer, antes de eu falar qualquer coisa, o que significa o incenso? Não é? Versículo a partir do 1. E farás um altar para queimar o incenso de madeira de... Aí da acácia é... Aqui está cetim. Porque cetim e acácia, na verdade, é a mesma madeira. Só que algumas narrativas bíblicas, quando expressa automaticamente acácia, está falando de uma madeira que está em preparação. É uma madeira difícil de trabalhar. E quando fala aqui cetim, é que essa madeira já está pronta. Vamos lá. Repetindo. E farás um altar para queimar o incenso
de madeira de cetim o farás. O seu comprimento será de um côvado, e a sua largura de um côvado. Será quadrado e de 2 côvados. Corrija quando eu errar a pronúncia aqui, porque tem hora que o nosso português não ajuda. O meu, né? Na verdade, o português é bom, mas o meu não. A sua altura e as suas pontas farão uma só peça com ele. A primeira observação a ser feita aqui é que aqui está dando a forma de um altar. Irmãos, por favor, eu queria que você repetisse comigo, por favor. Diga assim comigo: a forma do altar. A forma do altar. Agora, que altar é esse? Esse altar é para quê? Para que esse altar? Para que esse altar? Para queimar o incenso. Então perceba que o incenso, para ser queimado, precisava de um altar. Grave aí, irmão. Grave aí. O incenso precisa de um altar. Vou repetir, grave aí. O incenso precisa de um altar. Pelo amor de Deus, grave isso para você entender o final dessa mensagem de hoje. O incenso precisa de um altar. Mais uma vez, o incenso precisa de um altar. As crianças, o incenso precisa de um altar. Adolescentes, o incenso precisa de um altar. Toda a igreja, o incenso precisa de um altar. Ok. Vamos lá, versículo de número 3. E com ouro puro o farás, o seu e as suas paredes ao redor, e as suas pontas lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Os irmãos perceberam que tudo, vou repetir, talvez você nunca percebeu isso, mas vai perceber agora. Você já percebeu que tudo no templo, todos os utensílios do templo, se você estudar depois, você vai ver tanto candelabro, o altar do incenso, a arca da aliança, todos os utensílios que se usava no templo era de algo valoroso: ouro, bronze, como a pia. Então perceba que tudo que foi feito de utensílio para colocar dentro, antes na tenda onde ficava a arca da aliança, e após o templo construído, no templo, quando Davi passa para Salomão a planta do templo, tudo que era necessário para dentro do templo era feito com coisas de valor: ouro, bronze. Porque as coisas de Deus, irmão, ela não pode ser menosprezada. As coisas de Deus são valiosas. Então nós precisamos valorizar as coisas de Deus. Tudo quanto Deus te concede, o que Deus faz na tua vida, tem um valor extraordinário. Principalmente a tua salvação, para você estar brincando com ela. Não brinque com a sua salvação, porque a tua salvação não foi comprada com ouro, e nem prata, nem bronze. Porque a única coisa que a Bíblia mostra que é mais valioso do que ouro, prata e bronze é o sangue de Jesus. E foi com o sangue dele que ele te comprou. Então não brinque com a sua salvação. Porque quando você brinca com a sua salvação, você está brincando com o sangue de Jesus. E às vezes os preços vêm, as provas vêm, as batalhas vêm, as dificuldades vêm, e as pessoas não sabem por quê. Por que, Senhor? Se eu sou tão servo, tua serva, estou no presente, estou na igreja quase todo dia, sou ofertando, sou dizimista, contribuo na obra, trabalho na obra, faço a obra, por quê?
E às vezes você está brincando com o sagrado. Não brinque com as coisas sagradas. Se é para ser, seja de verdade. Qual o versículo agora? Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Aos 2 lados as farás de ambas as bandas, e serão para lugares do que? Dos varais, com que será levado. Então perceba, nós estamos estudando aqui, antes de nós entrarmos no significado, na importância do incenso, nós estamos falando que para o incenso ser queimado precisa de um altar. E perceba que esse altar, ele é remontado. Eles ficavam andando. Desmontava a tenda, montava a tenda, desmontava a tenda, montava a tenda, e ali tinha que ter o altar. Então o altar, ele era conduzido para que não faltasse a queima do incenso. E por que que o incenso não podia faltar? Daqui a pouco você vai aprender o porquê. Versículo de número 6, correto? 5. E os varais de madeira de cetim, algumas traduções acácia, que dá a mesma coisa, os varais com ouro. Perceba que a madeira de acácia, além de ser a pior madeira que tem, porque se tem uma coisa que Deus sabe trabalhar é com crente ruim. Madeira ruim. Às vezes a pessoa olha e fala que aquele crente é ruim, aquele outro, mas Jesus sabe trabalhar. Jesus sabe como, se for preciso, Jesus passa lixa. Dá um jeito, mas bota. Mesmo que seja chorando, gritando de dor, nem que seja num leito, mas quando Deus quer colocar no prumo, ele bota. Porque se tem uma coisa que Deus sabe fazer, é trabalhar com madeira ruim. E ele pega a madeira de acácia, porque naquela época os carpinteiros nenhum queriam trabalhar com madeira de acácia. Quando se oferecia na venda, porque, por exemplo, Jesus, ele trabalhava na carpintaria do seu pai, trabalhava com madeira, entendia de madeira. Então naquela época, quando se iam comprar madeira para fazer móveis, quando alguém oferecia, isso aqui é estudo, tá, irmão? Quando alguém oferecia a tal madeira de acácia, os compradores diziam: não quero de graça. Eu faço uma pergunta: você é uma madeira de acácia? Eu sou, porque tu não é. A gente, como madeira de acácia, quem é, irmão, que dava do Senhor trabalhar na madeira ruim que tu era, tu agora quer voltar a ser ruim de novo? Quer voltar mesmo à vida de antes? Quer praticar as mesmas coisas que praticava antes? Depois que Deus fez um trabalho tão grande na tua vida, tu ainda fica se reclamando da vida? Tu ainda fica se maldizendo? Depois eu fui crente, ficou assim. Eu não sabe, se eu soubesse que crente era assim, eu não seria. Aí quer dizer que a vida que tu estava é melhor do que tu está hoje. Aí quer dizer que os problemas que acontecem dentro de uma igreja, no convívio familiar de uma igreja, quer dizer que é pior do que o que tu vivia antes. A prática que tu vivia antes. Tu quer voltar para lá? Tu é livre. Mas depois do Senhor trabalhar na madeira troncha, a pessoa querer voltar para a mesma coisa. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, o Espírito Santo está falando com pessoas aqui hoje. Não está falando somente com quem está assistindo, é com quem está aqui. Vamos lá. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho. Está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. Versículo 7. E Arão sobre ele queimará o que? Das especiarias. Quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. Versículo 8.
este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas. Sabe o que significa isso aqui? Não poderia faltar incenso. Se tem uma coisa que não pode faltar na igreja, é incenso. Se tem uma coisa, olhe para mim, que não pode faltar na sua vida, é incenso. Daqui a pouco você vai saber qual é esse incenso que não pode faltar na sua vida. Não pode faltar incenso na vida de um crente. E você vai saber o perigo que é quando falta esse incenso na vida do crente. Um crente que não queima o incenso diante da presença de Deus, o que traz para a sua vida? Talvez seja isso que você precisava ouvir hoje para mudar um negócio que está troncho de você. Não pode faltar o incenso na vida do crente. Não pode faltar o incenso na minha vida. Se faltar o incenso, o problema acontece. Se faltar o incenso na vida de um crente, o negócio aperta. As coisas se complicam. Talvez é isso que está faltando em você. Irmão, essa palavra aqui eu nunca ensinei em lugar nenhum. Nunca preguei também. Você pode ir no meu YouTube, o antigo que eu perdi, que eu não tenho mais acesso, tem mais de 3 mil, acho que hoje 4 mil seguidores, sei lá, que eu não tenho mais. Pode pegar minhas pregações todinhas, você nunca vai ver eu falar sobre incenso. Mas quando o Espírito Santo de Deus falou sobre isso comigo, eu falei, meu Deus, não pode faltar o incenso de você. É por isso que está acontecendo umas coisas com você. É por isso que tem umas coisas que ninguém está vendo, mas Deus está vendo, e você sabe que precisa mudar. Mas você não está conseguindo, porque está faltando incenso. Qual versículo agora? 9. Não ofereceis sobre ele incenso estranho. Opa! Pegou? Não. Vai pegar. Não oferecereis sobre ele incenso estranho. Daqui a pouco você vai entender o que significa esse incenso estranho. Quando eu explicar para você o que é incenso, você vai entender isso aqui. Estou deixando você pensativo, para você no final você dizer, era isso que eu precisava ouvir. Repetindo, 9. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. Versículo 10. E uma vez no ano Arão fará expiação sobre as pontas do... Sabe o que é expiação? Presta atenção. Sabe o que é expiação? Pegar o sangue do animal que foi morto, molhar e fazer isso aqui, ó, no altar. Aonde é que o incenso era queimado? No altar. Pegava-se, fazia isso aqui, ó, sangue. Diga comigo, sangue. No altar. E o incenso não podia estar apagado. E você vai aprender o porquê. Vamos lá. Versículo 10. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar, com o sangue do sacrifício da expiação. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que a hora não vai dar. Eu sei que não vai dar para ler todos os textos aqui. Então eu já vou adiantar. Você sabe, antes de eu falar para os irmãos algumas escritas que eu coloquei aqui, você sabe o que significa o incenso? Tanto na antiga aliança como nos dias atuais hoje. Na antiga aliança, o incenso era um tipo de adoração que subia até
as narinas de Deus. O incenso é um tipo de adoração. Nos dias de hoje, o incenso significa adoração, louvor. Então, não pode faltar na minha vida e nem na sua vida adoração. E sabe qual é esse altar que nós lemos, que esse altar que se move? Esse altar hoje é você. Esse altar hoje é símbolo dele, você. E o incenso é a tua adoração. E o porquê que não pode faltar adoração neste altar que é você? Os irmãos viram aqui no texto que tinha um momento que se pegava o sangue e fazia o quê? Sobre o altar. E o incenso não podia estar faltando. Não podia faltar o incenso aceso no altar. Primeiro, pega essa. Porque aquela fumaça que hoje significa a tua glória, o teu aleluia, a tua glória. É por isso que às vezes o diabo quer te calar na igreja. Bota um monte de coisa na tua cabeça, indiferença, seja lá o que for, e tapa a tua boca. Pega os problemas, sufoca a mente e tu não consegue oferecer incenso para Deus. Você fica travado na igreja. E quando você trava o incenso, que é a tua adoração, quando você não entrega a Deus uma adoração, louvores a Deus, de dentro para fora, porque o incenso sai de dentro. Sabe o que acontece? Sabe o que acontecia no tempo da antiga aliança? Eu vou interpretar para você. O incenso não podia estar apagado e não podia estar ausente do altar, porque ali tinha sangue. E o incenso aceso fazia com que as moscas, insetos nenhum, mosca fala de impureza, fala de sujeira, fala de mundo, fala de mundanismo, não adentrasse ao altar e pousasse em cima do altar, porque a fumaça do incenso fazia com que expulsava todo tipo de inseto e mosca que pudesse trazer impureza para o altar. Então você, como um altar que é, e você não oferece a Deus incenso de adoração, você está abrindo brechas para as moscas mundanas adentrar e pousar em cima do teu altar. É por isso que às vezes fica um monte de confusão na tua mente, é as moscas posando. É por isso que fica uma perturbação na tua mente, é as moscas posando. É por isso que às vezes tu entra numa nojeira da vida, na podridão da vida, nos pecados da vida, porque está faltando incenso. Porque quando tiver incenso, as moscas, a nojeira, a impureza, o pecado não posará no teu altar. Glória a Deus. Aleluia. Quer vencer o pecado? Bote incenso aceso. Quer vencer a carne? Acende hoje o incenso na tua vida. Quer que o mundanismo não entre na tua vida? Acenda o incenso, deixa ele aceso. O que é o incenso? Estou sofrendo, mas eu adoro. Estou passando um momento difícil, mas eu não vou parar de adorar. Não é problema de casa, não é problema de família, não é problema no banco, não é dificuldade, não é faltando comida, não é faltando vestimenta, não é faltando calçado, não é faltando saúde. Nada vai tirar o meu incenso. Eu vou continuar adorando, porque no meu incenso no meu altar tem que ter incenso aceso para a impureza do mundo não tomar conta de mim. Quando você vê o mundanismo entrando na vida dos crentes, falta incenso. Quando você vê os
vários crentes se entregando aos prazeres do mundo, os prazeres da carne, tudo aquilo que o mundo oferece, vai abraçando, vai trazendo para si, está faltando incenso. É aqueles crentes engessados dentro da igreja. São pessoas que vêm para assistir culto. Eu estou falando de crente. Porque o que mais tem hoje nas igrejas é crente assistindo o culto. Eu vou para o culto assistir o culto. Quem disse que culto é para assistir? Assistir em televisão. Culto é para cultuar. Culto é para adorar. É algo espiritual que você oferece a Deus e que Ele só recebe se você estiver em espírito. Porque Deus é espírito. Quando nós viemos para o culto e nós esquecemos de oferecer, mas eu estou cansado, eu estou enfadado, eu estou moído hoje, eu estou preocupado, está um problema lá em casa e fica na igreja. Não oferece uma adoração, porque o incenso é adoração, irmão. Não oferece uma adoração a Deus, não oferece glória, nada, fica ali assistindo ao culto. É por isso que tem muitas coisas pousando no teu altar. É por isso que tem muitas coisas pousando na tua vida. É por isso que tem muitas coisas complicando a sua vida e você não está entendendo que está faltando incenso. Aonde falta incenso, o mundo tem acesso. Mosca fala de mundanismo, mosca fala de podridão, mosca fala de impureza. Quando falta incenso, irmão, a impureza, a imoralidade, o mundanismo, as práticas mundanas, o pecado habita no teu altar. Mas quando vem incenso aceso, suponhamos, olhe para cá, aqui é um altar, aqui é um altar, aqui tem um incenso. Vou fazer um exemplo aqui, simbologia. Aqui está um incenso, aí é o altar. Aí o diabo pega as moscas dele. Você está entendendo a linguagem, não? O diabo pega as moscas dele e diz: eu vou adentrar aquele altar ali, vou acabar com aquele altar, vou dominar aquele altar ali. O altar significa a vida do ser humano. Vou destruir ali. Aí lá vem ela. Só que quando chega aqui, a fumaça está inalando, o incenso está queimando e ela não suporta, ela dá meia volta e volta, porque não tem acesso ao teu altar se tiver incenso aceso. Por isso, irmãos, que às vezes tem pessoas que não entendem quando um pastor ensina isso. Quando o pastor ensina sobre a adoração, irmão, é importante você adorar. É importante você glorificar a Deus. Porque quando você glorifica a Deus, você não glorifica para pastor, você não glorifica para quem está pregando, você não glorifica para quem está cantando. Você está glorificando a Deus, é incenso que você está oferecendo. Aquela pessoa está louvando, aquela pessoa está pregando, você está oferecendo um incenso a Deus. E Deus está recebendo o incenso, protegendo a tua casa, protegendo o teu altar, mandando resposta para ti. A pessoa louvando e oferecendo incenso. E Deus sentindo o aroma da tua adoração. Oh, meu irmão. É por isso que eu conheci um irmão. Às vezes ele chegava na igreja. Esse irmão, ele era mudo, tá, irmão? Era não, perdão, corrigindo minha fala. Ele é mudo. Mudo, estou falando de um mudo. Ele chegava na igreja. Entenda, ele era mudo, mas não era surdo. Ele era, não falava. Quando ele chegava na porta da igreja, ele olhava para a igreja tudo em silêncio. Ele já começava a dar a porta. Da porta. Fazia um mau barulho dentro da igreja. Já imaginou? E eu, quando vi aquela cena, eu fiquei olhando assim, isso não jeito. Eu falei, meu Deus, uma pessoa que não tem a voz está te oferecendo incenso. E tantas pessoas com sua saúde, com sua voz, muitas das vezes ele tem vergonha de abrir a boca para adorar a Deus, oferecer incenso. Aquilo ali foi uma tapa em mim, irmão. Eu apanhei. Eu era pregador, mas quem apanhou fui eu. Quando eu vi aquilo ali, eu
Deus, como eu preciso melhorar o meu incenso. Que às vezes a gente está no culto, a gente chega no culto, aí dobra o joelho, aí se senta, fica na cadeira sentado. Aí fica esperando que alguma coisa aconteça no culto. Que algum pregador faça algum movimento. Que algum irmão dê um grito no microfone. Alguma coisa que haja algum tipo de movimento para levantar uma mão e dar um glória. Não, irmão. Você não precisa disso. Porque a Bíblia diz que o incenso ele tem que estar queimando todos os dias, todos os momentos. Você está em casa, tem incenso aceso. Você está na rua, o incenso tem que estar aceso. Você está no trabalho, irmão, tem que estar aceso. Aonde você está no colégio, tem que ter aceso. Está dentro de casa, o incenso tem que estar aceso. Porque, irmãos, o culto não começa aqui. Quando você sai de casa, você já vem no culto. Você já tem que vir no culto. O incenso já tem que estar aceso. Você já tem que vir no culto. Aqui é simplesmente uma reunião, onde você já vem de casa oferecendo um culto, e aqui se reúne para cultuar com todos. A comunhão, como a Bíblia ensina, no partir do pão, nas orações. Mas o culto ele tem que vir aceso de casa. Porque se não vir aceso de casa, irmão, e só haja um som da tua boca quando o pregador der um grito, ou levantar a voz, tem algum erro nesse incenso aí. Porque eu não preciso que ninguém me movimente para me dar um glória a Deus, um aleluia e adorar a Deus. Eu não preciso que ninguém me chacoalhe, pega na mão do teu irmão, chacoalha teu irmão, puxa teu irmão. Diz para teu irmão que abra a boca. Irmão, sabe por que muitas das vezes os pregadores fazem isso? Porque eles ficam com pena da igreja. Quando você vê um pregador dizendo, toca no teu irmão, balança teu irmão, abre a boca, dê glória, dê aleluia. Sabe por que ele está fazendo isso? É porque ele está vendo que você não sabe o que é culto. Ele está olhando para ti e está vendo que tu não entrou no culto. Ele está olhando para você e está vendo que você não está oferecendo incenso a Deus. Então você está fazendo o que no culto? Porque culto é cultuar, culto é oferecer. A primeira coisa que eu quero ensinar aqui para os irmãos é que culto não é receber. Culto é um ato de oferecer. Eu vou para o culto hoje receber. Aqui não é lotérica e nem Banco do Brasil. É lá que a gente recebe. Aqui a gente oferece. E Deus retribui da forma que Ele quer, de acordo com a sua adoração. Mas esse negócio de sair de casa, onde eu vou receber? Não, calma, não é receber. Quando você vem de casa para cá, você não vem receber. Aqui não é lugar de receber. Igreja não é lugar de receber. Igreja é lugar de oferecer. Aí quando você oferece, Deus diz, agora sim, eu vou trazer para a tua vida o que tu precisa. Porque tu me colocou em prioridade. Tu me colocou em prioridade na tua vida. Tu entendeste o que é um culto. Tu me ofereceste. Então agora eu vou resolver o que precisa ser resolvido na sua vida. Nós precisamos aprender isso. Ou a gente aprende isso, ou a gente nunca vai viver as promessas de Deus. Mas vamos continuar aqui. Deixa eu fazer aqui umas observações. Meu Deus, a hora vai embora. Ensinamento eu tenho que começar às 5 horas da tarde. O incenso mencionado em vários versículos da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, como Êxodo, que lemos, capítulo 30, versículo 34 a 38, detalhando a receita e instruções para a preparação e o uso do incenso sagrado. O incenso era queimado no altar do incenso no tabernáculo. Presta atenção. Nós estamos falando de altar. Presta atenção. Altar.
incenso. E agora a Bíblia vai falar sobre tabernáculo. O que é o tabernáculo hoje? O templo. O templo. Então é importante que você também ofereça esse incenso no templo. Isso é lindo demais. Simbolizando as orações do povo que subiram até Deus. Fisicamente, hoje ainda não, um dia iremos. Porque esse corpo será revestido da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Um dia sim, mas ainda não. Hoje o Senhor não pode subir fisicamente para lá, até a presença de Deus. Mas o teu incenso sobe. A tua adoração sobe até a presença de Deus. Fisicamente hoje a gente não pode chegar lá ainda. Mas a tua adoração, quando você oferece a Deus o teu incenso, esse incenso não fica aqui. Ele sobe. É por isso que Deus manda resposta para a vida dos crentes. Porque Ele vê quando você oferece o incenso. Irmão, se tem uma coisa que incomoda Deus, eu vou ser bem sucinto aqui. Não está na Bíblia o que eu vou falar aqui agora. Eu estou falando aqui agora porque eu tenho convicção do que eu estou falando. Não está escrito, mas eu tenho convicção do que eu estou falando. Eu não estou falando aqui o que eu acho, eu penso, eu entendo. Não estou usando essa linguagem. Eu estou falando que eu tenho convicção do que eu estou falando. E se tem uma coisa que incomoda Deus, é o incenso. E quieta Deus no trono. E eu tenho base bíblica para isso. Paulo e Silas aprisionaram. A Bíblia diz que ele faz o quê? Ora e louva, adoração, incenso. E quando eles estão oferecendo incenso, eles estavam numa situação precária, mas Deus se quietou. Deus disse: não, essas correntes não vai ficar aprisionando eles, não. Essas correntes vai ter que ser quebradas. Essa prisão, não, ela vai ter que ser. Ô glória, assim diz o Senhor para alguém que está aqui. Quando começares a oferecer um incenso a Deus, há muitas correntes que aprisionam muitas coisas da tua vida. Há muitas prisões que te limitam, porque prisões traz limite. Limite de acesso. E Deus está falando: quando tu começares a oferecer um incenso a mim, correntes serão quebradas, acessos serão abertos. Porque tem muitas coisas que estão travadas na sua vida. Assim está dizendo o Senhor ao meu coração. Mas o Senhor está dizendo que quando começares a oferecer um incenso a Ele, muitas coisas se abrirão, portas se escancarão sobre a tua vida, porque Ele vai fazer com que essas portas se abram diante do incenso que tu vai estar oferecendo a Ele. Deu vontade de dar uma rajada de glória tão alta aqui agora. Eu acredito que Salmos em número 141, verso 2. Leiam para mim. Suba a minha oração perante a tua face com incenso. Pegou? A nossa oração, irmão, é tremendo isso aqui. Tem um momento que, quando você está orando, tem palavras, tem frases que você cita na oração que se tornam incenso e sobe como fosse um incenso até a presença de Deus. Leia, filha, novamente, por favor. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Então, quando muitas das vezes um pregador dizer assim: levanta a mão, levante, irmão.
Não fique pensando muitas das vezes que isso é conversa de pregador. Você não tem ideia do significado de mão levantada na Bíblia. Nesse verso que a gente leu, é sinal de sacrifício. No tempo de Moisés, quando Moisés baixava a mão, o povo perdia a guerra. Quando Moisés levantava a mão, o povo vencia a guerra. Então, quando nós levantamos a mão em símbolo de adoração, seja naquele momento que o pregador diz: levanta a tua mão, irmão, ou quando você está no culto oferecendo incenso a Deus, uma adoração, e de repente você está ali oferecendo a Deus um incenso, e de repente você levanta a mão para o céu e começa a adorar, glorificar a Deus. Você está fazendo duas coisas. Primeiro, você está oferecendo incenso a Deus. Segundo, as mãos levantadas, você está dizendo: Senhor, eu estou aqui como sacrifício vivo. Glória a Deus. Aleluia. E outra coisa, você está dizendo assim: a vitória é minha em nome de Jesus. Porque quando Moisés ficava com a mão levantada, o povo vencia a guerra lá embaixo. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Leia para mim, por favor, Mateus capítulo 2, versículo 11. Meu Deus, segura o relógio. Aleluia! Glória a Deus. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram, gritando, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe das vivas ouro, incenso e mirra. Tem que ter incenso, irmão. Perceba que houve adoração, mas tem que ter incenso, porque incenso não está na mesma conexão. Incenso, adoração, não pode faltar sobre a nossa vida. Adoração, incenso. Quando você adora, você oferece incenso ao Senhor. Ou seja, não pode, irmão, faltar incenso em nossa vida. Aprenda isso hoje, pelo amor de Deus, que não falte adoração na tua vida. Independente do que você viva, pode estar chorando, ofereça incenso. Se está bem, ofereça incenso. Se não está dormindo, ofereça incenso que vai dormir. Se as coisas estão complicadas, ofereça incenso que vai melhorar. Se as portas estão fechadas, ofereça incenso que as portas vão se abrir. Ofereça sempre adoração a Deus, independente da situação, do momento que você esteja vivendo. Ah, pastor, mas o senhor não tem ideia do que eu estou passando. Mas eu tenho uma receita para te dizer. Eu não sei o que tu está passando, mas eu sei o que pode mudar o que tu está passando. Oferece incenso. Aleluia! Ofereça incenso a Deus, que muita coisa vai mudar. Você pode nesta noite dizer glória a Deus por essa palavra, irmão. Oferecer incenso a Deus é ter convicção que Deus está recebendo a tua adoração, está recebendo o teu louvor, está recebendo aquilo que tu estás oferecendo. Quando nós oferecemos a Deus, irmão, automaticamente haverá resposta da parte de Deus para a nossa vida. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! O incenso era usado como oferta a Deus, representando a adoração e louvor. A função, ou seja, perdão, relendo aqui a minha escrita, porque a minha letra tem hora que é só eu entendo mesmo, e tem hora que nem eu entendo. Se o Espírito Santo vir aqui interpretar para mim, não vai. A fumaça do incenso era vista como um símbolo das orações que subiam a Deus. Leia Salmos de número 141, verso 2. Por favor, me ajude aqui para a gente entregar esse mistério aqui para vocês, porque mistério é Bíblia. Suba a minha oração perante a tua face com incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da casa. Esse Salmos é o qual que você leu? 41 e 2. Correto, vamos lá. O incenso também tinha um propósito.
propósito prático de aromatizar o ar. Eita, Jesus, vou falar, eu vou ter que falar. Criando uma atmosfera sagrada e agradável. Além do incenso ser um ato de adoração, o incenso muda o ambiente. Porque você quer ver um culto diferente, você quer ver um culto totalmente mudado, o ambiente oferece incenso. Porque a adoração, ela traz um bom cheiro e ela muda o ambiente. Quando você oferece incenso, o ambiente muda. A atmosfera sagrada e fica muito agradável. Você já percebeu que quando nós estamos em um culto, que um dá glória, outro dá aleluia, quem é batizado com o Espírito Santo fala, tem que falar em línguas. Se você foi batizado com o Espírito Santo e não está falando em línguas, ore. Não pode ficar sem falar línguas. Pastor, você está me obrigando a falar em línguas? Não. Eu estou ensinando que você não pode ficar sem falar línguas. Você recebeu um dom. O dom está em você. Como que eu sou batizado com o Espírito Santo e não falo em línguas? Tem que falar. Você tem que buscar cada dia de Deus renovo para falar em línguas. É um dom que está em você. Porque tem gente que é batizada com o Espírito Santo, fala línguas naquele dia e acabou. Não se importa em evoluir, não se importa em pedir aperfeiçoamento, não se importa em buscar a variedade de línguas. Você tem que falar em mistérios com Deus. Você já imaginou, você já observou um ambiente entre um culto? Quando tem um dando glória, outro dando aleluia, um levanta a mão, um bate palma, um fala em mistério. Você vê como fica o ambiente? Por quê? Porque isso é incenso. Você está oferecendo, então a atmosfera muda, o ambiente muda. O ambiente muda. Agora perceba também um ambiente de culto, quando o povo fica tudo calado. Fica parecendo um velório. Como que está todo mundo dizendo assim, meus pêsames, meus sentimentos. Não, culto não é para isso. Agora, quando há uma adoração, você pode observar que o ambiente é diferente. Do começo ao final do culto. E você sai do culto e já sai pensando em voltar no culto do outro dia. Meu Deus, porque o culto terminou? Você nem se preocupa com hora. Mas quando está aquele ambiente calado, sem o povo oferecer incenso a Deus, tem uns que olham para o celular, o horário, umas 15 vezes. Vira a cabeça para trás para olhar para o relógio. Meu Deus, ainda falta 30 minutos, o irmão não terminou de pregar ainda. Por quê? Está faltando incenso. Mas se alguém está pregando, se alguém está louvando a Deus e você está oferecendo incenso, você não lembra de relógio. Você não lembra de hora, irmão. Você não se preocupa. Ah, mas fulano prega lento. E quem disse que precisa pregar rápido para acender incenso? Não. Quem prega lento é a forma que prega. Quem prega acelerado é a forma que prega. O que você tem que fazer é oferecer incenso. Aleluia. Enquanto alguém está pregando, você está oferecendo incenso. Enquanto alguém está louvando, você está oferecendo incenso. Adoração, louvor, engrandecendo a Deus. Quando pensa que não, o ambiente muda. E não tem coisa melhor do que nós estarmos em um culto onde a gente sente a presença de Deus. Não tem coisa melhor, irmão. Meu Deus, o relógio, sangue de Jesus. Vamos lá. No nascimento de Jesus, eu estou lendo aqui agora, irmãos, uma escrita que eu fiz aqui, tá? Não sei se você procurar aí, não vai ter aí na sua Bíblia, não. É uma escrita que eu fiz. É um estudo que eu pesquisei aqui, tá? No nascimento de Jesus, o incenso foi um dos presentes dados pelos reis magos, representando a adoração e a homenagem ao menino. Para os cristãos, o incenso pode simbolizar a oração e a comunhão com Deus, além de criar uma atmosfera propícia à meditação e ao louvor. Agora, por favor,
Eu não sei se a gente leu, se eu repetir aqui a escrita. A gente já lemos Mateus 2,11. 2,11. Leu, então eu repeti aqui a escrita. Então, por favor, vamos lá para Isaías 60, versículo 6. Isaías 60, versículo 6. Se não me foge a memória, eu notei esse versículo certo. Sim. A multidão de camelos te cobrirá os dromedários de Midian e Éfas. Todos virão de Sabá. Ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Perceba, ouro e incenso trarão. Ou seja, era uma obrigação. Porque aprenda, irmão, uma coisa: a adoração. Eu quero encerrar aqui, eu quero aproveitar, eu quero ouvir os irmãos, eu quero ver o que os irmãos aprenderam. Eu tenho que dar a oportunidade para saber o que os irmãos aprenderam. Então eu quero deixar uns minutos aqui. Mas eu quero concretizar aqui. Irmão, adoração, aprenda isso hoje, é uma obrigação do crente. Você sabia disso ou não? A adoração, porque o incenso, ele tinha que estar queimando continuamente. A expressão continuamente, nas cópias originais, era uma obrigação que o incenso não podia estar apagado. Ele tem que estar queimando. Ele não pode apagar. Para que a impureza do mundo não entre. Ele está aceso. Então era uma obrigação o incenso, símbolo de adoração. Só que o salmista Davi vai dizer assim, ó: dai a Deus, está no livro dos Salmos, dai a Deus a devida glória no seu templo. Está no livro dos Salmos. Dai a Deus a devida glória no seu templo. Por que dai a Deus? Porque, irmãos, a única coisa que Deus quer de você é o reconhecimento que Ele é Deus. E é impossível que alguém o reconheça como Deus sem adoração. É impossível que alguém reconheça Deus sem oferecer incenso. Adoração. Que quando você oferece adoração, você está reconhecendo automaticamente que Ele é Deus sobre todas as coisas. E que não há outro Deus além do nosso Deus. Versículo 22 do capítulo 30 do livro do Êxodo, que você está aí na sua Bíblia. Voltamos para a leitura. Êxodo 30, versículo 22 a seguir. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, tomarás para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática a metade, a saber 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de o que, irmão? Versículo de número 24. E de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 hin. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. Dobre atenção. E com ele ungirás a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o castiçal com seus utensílios, e o altar do... Você sabia que você foi ungido? Sim ou não? Você é ungido de Deus. Você também é ungido de Deus. Esse altar que é você é ungido de Deus. É importante que você entenda isso. Porque sobre a tua vida já desceu o óleo da unção. Você é ungido de Deus. Existe um ungido ministerial.
existe ungido na questão do servir a Deus, do ter a vida pautada em Deus, do viver para Deus. Versículo qual agora? E o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nela será. Também ungirás Arão e a seus filhos e os sacrificarás para mim. Peraí, calma. Adiantei, que é isso. Também ungirás Arão e a seus filhos e os santificarás. Correto? Para me administrarem o sacerdócio, porque eles não podiam servir sem estar em santidade. Não se podia servir à mesa ou trabalhar em nada relacionado ao templo, à congregação, sem estar em santidade. Eu não estou falando perfeito, estou falando santidade. Qual o próximo versículo? 31. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção das vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis. Por que não ungirás a carne do homem? Porque isso aqui não era para ministério. Esta unção aqui, este óleo aqui feito, não era para consagrar ao ministério. Tinha o óleo para o ministério, mas esse aqui não era específico para isso. Esse aqui era para os utensílios do templo. Vamos lá. Vou reler o versículo 32. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser tal perfume com este, ou que dele puser sobre um estranho, será extirpado dos seus povos. Por favor, pega o microfone aqui alguém e leia para mim, para a gente concretizar aqui e eu poder ouvir os irmãos, a partir do versículo 34. Vamos? Eita, Jesus. A partir do versículo 34. Disse mais o Senhor a Moisés: Sim. Toma especiarias aromáticas, estoraque, onixa e gálbano. Pera aí. Segura aí, filho, mas fica aí. Você sabe o que significa o gálbano? Gálbano, melhor falando, corrigindo minha linguagem. Isso aqui é símbolo de um crente fiel. Toda vez que você lê essa expressão na Bíblia, você vai entender. Isso é símbolo do crente fiel. Você tem que ser, na sua vida, desta natureza aqui. Continue. Gálbano. Estas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporção. Sim. Vamos lá? E dito farás de incenso um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. Puro e santo, porque tinha que ter o gálbano. Ele era cheiroso, ele era perfumado. E a gente tem que ter o cheiro de Cristo em nós. Continue, filho, por favor. E uma parte dele reduzirás a pó e porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Peraí, vamos lá, versículo 36. E dele, é isso? E uma parte dele reduzirás a pó. Sim, continue. E porás diante do testemunho, Diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti, onde virá a ti, coisa santíssima vos será. virei a ti. Se tem uma coisa que atrai Deus para a congregação, é o incenso, adoração.
Adoração atrai a presença de Deus para o nosso meio. Adoração atrai a glória de Deus para o nosso meio. Então aprenda isso hoje, irmão. E bote em prática a sua vida. Não espere que o seu irmão do lado ofereça incenso para você oferecer. Ofereça o seu incenso. Ofereça. A partir de hoje nunca mais chegue um culto, irmão, e nunca ofereça e fique sem oferecer incenso a Deus. Ofereça. E você vai ver daqui para frente, se você colocar em prática esse ensinamento, colocar em prática, que você não seja só ouvinte, mas praticante. Você colocar em prática o que vai mudar, irmão, na sua vida. Muita coisa vai mudar e você vai entender que era isso que estava faltando para muita coisa mudar na sua vida. Continue lendo, por favor. Porém, o incenso que fareis conforme essa composição, não fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Porque o incenso não é para homem. Quando você oferece incenso, você não oferece para homem. Quando você oferece adoração, você não oferece para homem. Quando você glorifica a Deus, você não está glorificando a homem. E básico o que eu vou dizer, há muitos lugares por aí que tem pessoas dentro da igreja, que quando a irmã está louvando, ou o irmão está louvando, ou aquele irmão está pregando, se tiver uma indiferença, não adora a Deus, não oferece incenso a Deus, porque entende que se oferecer incenso a Deus, está trazendo algum benefício para aquele irmão que está louvando, ou para aquele irmão que está pregando. Não. Quem está pregando está sendo um instrumento de Deus, quem está louvando está sendo um instrumento de Deus. Você está oferecendo a Deus incenso. E pai, cuidado com isso, porque tem gente que às vezes tem uma certa indiferença com pessoas, e quando aquela pessoa está louvando, falando que está louvando, ele fica com a cara de delegado, que ele está chupando limão, vai cada cara feia, que tem a vontade de você descer lá do tamanho e falar: sai! Continue. O homem que fizer tal. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Porque não era permitido. Diga, não era permitido. Porque não era permitido. Adoração é só para o Senhor. É só para o Senhor. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Quem diz amém agora? Amém? Agora, irmãos, a oportunidade está em aberta. Vem cá, filha, bota o microfone aqui, que eu quero ouvir o que os irmãos aprenderam. Aqui está no primeiro. Já vou. Tem pessoas diferentes, viu? Eu tenho olho. Não é? Estou observando. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor, mais uma vez. Eu aprendi, eu até notei, né, para não esquecer. Eu aprendi que a adoração é um aroma suave que sobe até o trono do Senhor e chega na narina de Deus como um cheiro suave. Que o incenso, né, que o pastor falou, que é a nossa adoração, que nunca nós podemos deixar de adorar o Senhor, que sempre quando nós adoramos, eu digo isso que às vezes eu sinto em casa, quando eu estou em casa, porque aqui eu adoro com vergonha, mas quando eu estou em casa eu abro a boca mesmo e louvo a Deus, eu sinto que Deus recebe no céu. Às vezes a lágrima até desce dos olhos, porque a gente sente a presença de Deus através do louvor e da adoração a Deus, né? Então eu aprendi isso, não sei se está certo, mas eu creio que está. Maravilha. Graças a Deus. O próximo. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Salve os irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. O que eu aprendi é que não importa como a gente chega aqui, né, na casa do Senhor, e que a gente nunca deixe de adorar a Deus e não espere por outro irmão abrir a boca e adorar, que a gente venha oferecer o nosso melhor para Jesus, amém? E eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, glória, graças a Deus, maravilha a Deus. Próximo. Salvador, sua paz do Senhor. Amém, Senhor. Bem, irmãos, também um dos pontos, né, que acho que aprendemos nessa noite é sobre a gente manter, né, o incenso aceso
para que as impurezas, a imundície lá do mundo venha fazer com que o nosso incenso venha se apagar, né? Para que a gente não venha ser contaminado e que a presença do Senhor ela venha sair de nossas vidas, mas que nós possamos a todos os dias, né? Que possamos a cada dia renovar esse incenso, para que nada venha fazer com que a gente venha perder a presença do Senhor. Amém? Amém. Fala a todos na paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Eu aprendi que o incenso não pode faltar em nossas vidas, pois não importa se a nossa vida está de cabeça para baixo, mas a presença de Deus é em primeiro lugar em nossas vidas. Pois no momento que a gente estamos pensando que não vamos adorar e vai resolver a situação, não vai. Experiência própria. Eu passo essa semana, a lágrima desceu, eu comecei a adorar a Deus, chorando e clamando. Só Ele sabe o porquê. A gente vê a nossa aparência, mas quem sabe é Deus. Mas a gente tem que se alegrar no Senhor e adorar Ele mesmo assim. E quando eu estava no meu momento de choro, e eu clamei ao Senhor e adorei a Ele. E eu senti o abraço do Espírito Santo do meu lado. Eita, agora é lindo. Eu cheguei e senti que naquele momento eu não estava sozinho. Por quê? Porque estava aceso dentro de mim. E que a gente cada dia tem que colocar em nossa vida. Não importa o que a gente esteja passando o que for, mas o incenso em nossa vida tem que estar presente. Porque é Ele que vai ganhar a nossa vida. Amém? Eu também com a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vai ter o próximo ainda. Próximo. Saúde, irmãos, com paz do Senhor. Paz do Senhor. Irmãos, o que eu aprendi, né, com o culto de hoje é que, primeiramente, eu não sabia, né? O essência era a gente glorificar a Deus, louvar, e hoje aprendendo, né, essa parte, eu creio que é uma das coisas que eu faço muito, seja em casa, né? Não direto, mas algumas vezes no trabalho, né? Até tem pessoas que chegam, quando começa às vezes escutando um louvor, aí começa a louvar também, aí aquela pessoa que está trabalhando, ela até chega e diz: eita, irmão, eu gostei desse louvor. Aí quando eu estou passando para lá e para cá, quando aquela pessoa está louvando, né? Então, para mim, faz parte da minha vida, né? Como eu, às vezes, vocês falam com o pastor, mas no momento que eu louvo, eu entrego assim, vem a minha alma do Espírito, né? Diretamente para Jesus Cristo. Ele sabe, conhece todas as coisas. Eu quero agradecer a voltar no Jesus. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Glória a Jesus. Fazer uma rápida analogia, rápida e breve. Eu aprendi que, assim como um veículo, um carro, uma moto que precisa de um combustível para andar, para chegar ao destino, assim tem que ser o incenso, a adoração a Deus. Se deixarmos de adorar, a gente não anda, a gente para, a gente estaciona. E assim como essa analogia de um veículo, é o crente. Se ele parar de adorar, ele para, ele estaciona. A mão de Deus não se move mais sobre a vida dele e o desânimo vem. Por isso que o ensinamento de hoje nos traz a importância de sempre estarmos adorando. Não importa a circunstância, não importa o cenário. Assim como foi dito, a adoração a Deus, ela faz muita coisa em nossa vida, amém? Mais um irmão e a gente encerra. Vamos lá. Tem mais um. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Também foi surpresa para mim saber que o incenso é a nossa adoração. E fico feliz. Só peço
peço a Deus que Ele tire minha vergonha. Porque eu dentro de casa sou a mesma coisa feita a irmã Jaqueline. Não vejo a hora o vizinho dizer, irmã, cala sua boca. Não tem hora para mim, de madrugada, quando eu sinto. Eu só peço que Deus tire essa vergonha dentro do templo. Porque no momento que a gente louva em casa, a gente sente que as batalhas a gente consegue vencer. E na igreja o inimigo quer travar. Que é aqui que ele quer trabalhar, Deus quer trabalhar com a gente. E a gente não entende e fica com vergonha, mas não é a vergonha. É a gente dando espaço, porque infelizmente, né, dando espaço para não fruir mais o que Deus, o propósito que Deus tem na nossa vida. E agradeço pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Que bênção, irmão. Deus abençoe os nossos irmãos, cada um que passou por aqui. E eu fico feliz em poder ouvir os irmãos, porque isso mostra resultado. E tem coisa mais gratificante do que a gente ver resultado na vida dos nossos irmãos. Porque, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos para encerrar aqui. Eu estou aqui hoje, eu não sei amanhã. Então quero deixar, isso é o meu desejo do coração, eu quero deixar um grande legado. Eu quero deixar marcado na mente dos irmãos ensinamentos, uma vida de exemplo. Quero deixar um legado, uma história, para que os irmãos sempre derem continuidade e levem o exemplo consigo. Eu encerro agora, me alegrei muito quando eu fui fazer a visita na casa da filha da nossa irmã Sueli, antes dela ir para o hospital, que ela voltou, ela está em casa, depois a gente vamos lá. Mas teve algo que ela falou que a minha esposa viu e me chamou muita atenção. Que ela disse, a primeira vez que eu me vi pregando, eu não sabia disso. Por isso a importância que eu tenho esse prazer de ver nos irmãos o aprendizado. E ela disse, quando o Senhor pregou, a primeira vez que eu ouvi o Senhor pregando foi na igreja que eu faço parte, e eu vi quando o Senhor pregou sobre os Salmos 23. E eu não sabia que a expressão do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, que está escrito, nada me faltará, essa expressão nada não existe, mas é o Senhor é meu pastor e não me faltará. Irmãos, e olha que fazia mais, eu creio que mais de 15 anos que eu preguei essa mensagem. E você pode ver, ficou com ela. Então isso é gratificante para a gente. Isso se chama legado, a gente deixar o legado. Se Jesus me preservar para o arrebatamento, eu subi junto com a igreja do arrebatamento. Ou se Jesus me levar por intermédio da morte do corpo, não importa. Mas que os irmãos levem um legado e sempre ficar na mente, isso aqui, ó, eu não sabia, mas eu aprendi com o pastor Jair, se você isso aqui, isso tem coisa mais gratificante para quem ensina, para quem renunciou tudo como eu renunciei, porque hoje eu poderia, inclusive financeiramente, estar muito bem estabelecido, mas eu renunciei tantas coisas para fazer a obra de Deus. Então não tem coisa mais gratificante. Ficamos de pé. Nesse momento eu quero já também pedir aos irmãos que orem, continuem orando pela nossa irmã Sueli, pela sua filha, como falei, está em casa, para Deus fazer em conformidade à sua vontade. Ela está nas mãos do Senhor. E isso eu já falei e repito sempre. E eu fico um pouco pensativo, porque quando ela estava lá no hospital, ela teve uma parada. E ela teve que ser reanimada. Os irmãos sabem que uma parada, para você voltar, é só Deus. Não é fácil. E ela retornou. E tem algo que está ficando aqui na minha mente, mas eu não posso expressar e interagir com os irmãos lá. De uma coisa eu sei em dizer, que ela está nas mãos do Senhor. E eu disse para ela, da última vez que antes dela ir para o Recife, antes dessa piora, eu disse para ela, que enquanto ao fôlego de vida, eu creio. E eu disse para ela, não importa a situação que você fique,
Mas enquanto ao fôlego, Jesus pode guardar amanhã, se for a vontade de Deus. Mas enquanto tiver o fôlego de vida nela, quem crê sou eu. Eu já vi tanta coisa. Vamos continuar orando. Amanhã nós temos culto de pregação. Amanhã nós vamos estar aqui no culto de pregação, tá certo? Amanhã tem culto, pastor? Tem. E quinta? Tem. E sexta? Tem também. E domingo vai ter? Tem. Só não teve esse domingo porque não deu para ter mesmo, tá? Deus sabe todas as coisas. Mas amanhã temos culto. Deus dá mais dias. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, te agradecemos, meu Senhor, por este ensinamento desta noite. Pai, leve paz e segurança cada um dos seus filhos aos seus lares, guarda, livre e protege de todo mal. Senhor, continue abençoando a todos. Aplique essa palavra ao coração dos teus filhos, que eles possam ter entendido, compreendido e colocar em prática, Senhor, sua vida. Tu sabes que este momento para mim é o momento mais difícil, porque às vezes a gente fala um pouco duro, às vezes a palavra é dura, às vezes o negócio é apertado, e a gente como seres humanos sentimos isso, Senhor, e há uma preocupação às vezes em nossa mente, mas eu sei que a palavra é tua, o ensinamento é teu, e eu sou teu servo, e a palavra ela decide ensinar o coração dos teus filhos para o seu crescimento e para o seu avanço. Continue abençoando esta igreja, fortalecendo, dando graça e sustentando. Também neste momento oramos pela vida da nossa irmã Sueli, pedimos a sua graça sobre a sua vida, oramos também por Alexandra, que o Senhor continue abençoando ela. Ela está nas tuas mãos, a tua vontade, o teu querer será feito, e nós cremos que a sua vontade será feita. Pai, em teu nome, nós apresentamos a todos que aqui estão presentes, leve paz e segurança, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe Roseli pela presença, muito obrigado. E a oportunidade sempre está em aberta para quem quer entregar sua vida a Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. Toda a igreja diz amém. Amém. Deus abençoe a todos, cumprimento seu irmão.